Você está aqui para agradecer ao teu Deus. Amém. Por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Não é? Antes de Deus fazer, a Bíblia diz que Ele é. Ele é Senhor. Ele é poderoso. Amém. Então nós vamos orar. Estamos recebendo hoje aqui o Paulo Brito Júnior, mais conhecido pelos íntimos como Paulinho. Ele é meu filho, ele vai ser meu filho, foi criado com a mim também, mas na minha realidade, o pastor Paulo falou: fique de olho nele. Então, bom, deixa comigo. Vamos agradecer a Deus. Levante as tuas mãos, agradeça ao Senhor. Pai, como é bom estarmos aqui na tua presença, na tua casa. Estamos felizes, estamos alegres, porque o Senhor nos salvou, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos fez assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do teu povo. Fala conosco nesta manhã, através das canções que nós vamos entoar para o Senhor, mas o Senhor responde a nossa adoração. Fala conosco, fala através da palavra que será pregada pelo teu Filho. Fala-nos nesta manhã. A nossa expectativa é muito grande, Senhor. Queremos ouvir, precisamos ouvir a tua voz. Que as barreiras sejam derrubadas em nome do Senhor Jesus. Nós já te agradecemos e te louvamos. E todo o povo de Deus diga amém. A postura que nós tomamos com Deus às vezes é uma postura muito calminha, tranquila. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E muitas vezes nós temos que lutar, irmãos. Às vezes as nossas orações se transformam em súplica. Não só uma oração assim: Senhor, obrigado por tudo, mas às vezes a necessidade é tanta que vira uma súplica. E eu gostaria de pedir ao meu irmão Douglas que iniciasse aquele toque de súplica agora. Vamos lá, ouve-se o júbilo de todos os povos. Isso. E aí, meu irmão, assim, na batida da bateria ali, você vai alegrando seu coração, adorando a Deus com palmas. Nós vamos cantar ouve-se o júbilo de todos os povos. Ouve-se o júbilo de todos os povos. Ouve-se o júbilo de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se o júbilo de que a igreja ama, solta o cabo da nau. Vamos botar aqui no telão. Embora seja juventude, irmão, ontem eles me surpreenderam. Disseram assim: não existe idade para música. Aí os meus cabelos brancos caíram, né? E agora eu posso cantar com eles. Então vamos adorar a Deus com solta o cabo da nau. Mas é lógico que tem uma roupagem de uma guitarra muito abençoada do meu irmão Tiago. Vamos lá, Tiago.
E Ele olha para nós assim e vê um povo que vai morar no céu. Aleluia! E às vezes a nossa condição pessoal Oh, Deus! é a condição da miserabilidade. É verdade. Mas Deus continua nos amando. É um negócio que Aleluia! excede, passa por tudo que a gente compreende. Deus não desiste da gente. Amém! Ele está sempre Aleluia! enviando um meio, uma oportunidade para que a gente esteja junto dele. E nós vamos encerrar cantando: Ele não desiste de você, não importa como é que está. Aleluia! Deus está sempre de olho em você, te convidando: vem, meu filho. Eu tenho que dar para você aqui. Então vamos louvar a Deus com esse. Seria o piano, né? Vai ter que ser. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu
Bom, Esse que é Deus. Aleluia. graças a Deus. Meus irmãos queridos, essa razão de estarmos aqui, irmão. Se nós tivéssemos méritos, estaríamos longe. Porque Deus não desiste da gente mesmo. Seu braço de amor é maior da distância que eu percorri. Estende seu braço e nos alcança. Amém, querido? Sem mais demora, Paulo Brito Júnior. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Paulinho. Deus te abençoe, meu filho. Estenda a sua mão para cá. Senhor, abençoe o teu filho. Usa o Paulinho nesta noite, nesta manhã, para que ele possa ministrar a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja. Amém. Tenho ouvido muito de vocês mesmo, por causa da obra, tudo que a gente está fazendo. As duas palavras que a gente mais ouve lá é Campo Grande e Meia. Então, a gente está numa fase de expectativas, muito investimento sendo feito aqui. Quando a gente vem aqui, a gente vê que realmente vocês estão precisando de uma igreja melhor, uma escola dominical hoje, 3 classes acontecendo aqui dentro. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, revendo alguns amigos que eu só vejo na festa do amor ou no acampamento. Isso é muito bom. Eu queria começar, muitas pessoas aqui não me conhecem, falando um pouquinho do meu testemunho, falando um pouquinho da minha vida, e depois eu vou falar da viagem que eu fiz esse ano junto com o pastor Davi. A gente foi para a Tailândia para um congresso da Igreja Perseguida. Como o Dick está vindo aí, eu acho que é um assunto pertinente, informação para a gente. Eu fui criado num lar evangélico. Minha mãe hoje é pastora, mas sempre foi evangélica desde que eu me entendo por gente. Meu pai é pastor e fui criado nos corredores da Maranata. Quando eu fiz uns 11, 12 anos, quando entrei na adolescência, um pouquinho mais velho, uns 14, eu comecei a me desinteressar em vir à igreja. Eu não tinha tido meu encontro pessoal com Jesus, eu vinha porque eu era criança, e criança faz o que os pais mandam, né? E eu comecei a me envolver com mais companhias, pessoas que também não tinham Cristo como centro da vida deles. E nessa loucura toda, eu com 19 anos, eu conheci a Juliana. Juliana era uma menina de família espírita, católica também, não conhecia nada do evangelho. O que ela entendia de cristão na época era que crente chuta santo, que era o que ela via na televisão, e que pastor é ladrão. Essa era a realidade, né? É a realidade que a sociedade passa, né? Infelizmente, por causa de alguns maus exemplos, todos nós sofremos. E, meus irmãos, meus pais tiveram um papel muito forte foram muito sábios, orientados por Deus. Você imagina, um menino com 19 anos, eu fumava maconha, fumava cigarro, tinha uma vida promíscua e não queria saber de igreja, mas uma coisa que sempre tive no meu coração, meus irmãos, foi temor de Deus. Aleluia. Porque mesmo lá no mundo, fazendo tudo errado, tendo consciência que estava fazendo errado, e não queria vir para a igreja, mas eu tinha temor de Deus. Eu e a Juliana conversávamos, iam bater papo, e ela falava de reencarnação, e eu, dentro daquela loucura toda, eu falava, não acredito nisso, e começava a explicar para ela a Bíblia. E meus pais começaram a falar assim, pô, Dia das Mães, e aí, mãe, o que você quer de presente? Aí ela falava, eu quero que você vá 2 domingos na igreja. Aí, pai, preciso de um dinheiro para sair com os amigos e tal. Eu te dou, depois do culto, meu filho. Então eu chamo isso de chantagem gospel. Você que é pai, utiliza essa arma porque funcionou, deu certo. Porque durante 3 anos a gente ficava indo na igreja assim. Você imagina, que vergonha para minha mãe e para meu pai. A gente apagava um cigarro do lado de fora da igreja, entrava na igreja fedendo a cigarro, o filho do pastor sentava lá.
lá na frente ainda, minha mãe senta na frente, eu sentava do lado dela, porque ela que tinha que me ver na igreja, entendeu? Na época era isso que era importante. Mas irmãos, a igreja foi muito sábia também, sabia? Eu nunca fui criticado, nunca chegaram para mim e falaram assim, você tem que parar de fumar, você está indo para o inferno, parará. Então, meus irmãos, se tem um irmão novo convertido, um jovem vindo aqui, numa situação dessa, em vez de você criticar ele, ele sabe que ele tem que parar, você não precisa falar isso para ele. Você ora por ele, ora pela vida dele, que o Espírito Santo vai incomodar ele. E assim a gente fez durante 3 anos. Durante 3 anos a gente ia frequentando. E até que um dia, minha avó Zenilda estava falando, contando a história da Maranata. E ela contava com uma empolgação única, né? Quem lembra da vovó falando? E a Juliana sentada lá, começou a olhar para um lado, olhar para o outro, e falou assim, gente, se essa alegria que esse pessoal, que nem vocês hoje no louvor, a gente conseguia sentir a presença de Deus hoje aqui, né, meus irmãos? Se essa alegria é verdadeira, eu quero isso para mim também. E Deus ouviu a oração dela. O pastor David, que na época não era pastor, era diácono na nossa igreja, chegou para mim, ele é americano, fala com sotaque, né? Falou assim, Paulinho, eu posso falar com sua namorada? E eu já conhecia o irmão David, eu sabia que ele era um homem de oração. Eu falei, lá vem chumbo grosso. E ele chegou para ela e falou assim, Jesus quer te dar um coração novo. Uma palavra simples, não foi nada rebuscado, ele só falou o que o Espírito Santo botou no coração dele. Jesus quer te dar um coração novo, Juliana. Se você quiser, ele pode te dar um coração novo. E ela abriu o coração dela para Jesus, e ali começou uma história muito linda entre eu e minha esposa. Porque eu mesmo, estando no mundo, eu já estava há 3 anos com ela, falando assim, Deus, será que ela é menina para mim? Será que é essa menina certa que tu tem para eu casar? E quando a Juliana se converteu, eu tive certeza que ela era uma menina para mim, que Deus tinha escolhido a Juliana para a minha vida. E aí começou uma coisa muito engraçada, meus irmãos, porque ela se converteu, eu não. A verdade foi essa. E eu olhava para a Juliana com sede de ler a Bíblia. Eu falava assim, eu não posso atrapalhar essa menina, ou eu termino com ela, para não ser pedra de tropeço na vida dela, ou eu vou junto com ela. E foi a melhor decisão que eu fiz. E ela começou a ler a Bíblia, cheia de dúvida, os irmãos da igreja ajudando, esse tipo de, por que encarnação, por que isso não existe, eu quero prova bíblica, as perguntas de quem é novo convertido. E eu, como fui criado na igreja, ajudando, lendo a Bíblia com ela e tudo mais. E chegou um dia, ela chegou e falou assim, não quero mais fumar. Saiu do culto no domingo e falou assim, eu não quero mais fumar. E eu ainda fumava. Porque quando a gente se converteu, quando a Juliana se converteu, a gente não... Tem gente que é assim, né? Sai da lama e Deus salva e liberta de tudo de uma vez só. Nosso caso foi um processo, foi uma caminhada com Jesus. Primeira semana ela falou, não quero mais fumar. E eu ainda fiquei fumando uma semana. Eu falei, poxa, eu vou atrapalhar ela, né? A menina querendo parar de fumar e eu aqui fumando do lado dela. E aí eu parei de fumar também. E aí começou a gente nessa jornada. Tudo isso lendo a Bíblia, orando, indo nos cultos, procurando sede de Deus, né, meus irmãos? Aquela sede do novo convertido. Passou um tempo, ela falou assim, Paulinho, eu não quero mais fumar maconha. Isso está me fazendo mal, isso não condiz mais com a minha vida. E aí passou uma semana e eu falei, eu vou acompanhar ela também. Ela morava sozinha, a casa dela era tranquila da gente ficar lá. E aí, meus irmãos, tudo que aconteceu comigo foi sempre assim, uma semana depois. O homem é meio lerdo, né? As mulheres tomam a decisão primeiro e a gente corre atrás para acompanhar. E para as coisas de Deus, normalmente é assim mesmo. As mulheres têm um feeling mais apurado. Passou mais ou menos um mês. E aí ela falou assim, Paulinho, falou não, ela ficou, pensou e não falou. Ela começou a orar e ela não queria mais ter relação. A gente era um casal no mundo, 3 anos juntos, a gente tinha um relacionamento como todo mundo aí fora da igreja tem.
E aí ela falou, eu não quero mais ter relação com ele, isso está me incomodando. E em vez dela falar isso para mim, porque ela ficou com vergonha, ela começou a orar. E no mesmo dia, eu não sei o que aconteceu comigo, foi o Espírito Santo. Eu falei, Juliana, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, isso não está certo, a gente está acertando a nossa vida, então vamos fazer direito, não vamos fazer mais ou menos, se é para Jesus, vamos fazer, a gente tem que parar de ter relacionamento. Ela falou, eu estava orando por isso. Então, confirmação, exatamente. Vamos lá. E olha, para os jovens da igreja, foi muito bom. Foi um tempo onde eu tive que conhecer a Juliana, virar amigo da Juliana. Foi um tempo onde a gente tinha que conversar, porque não tinha mais o que fazer, vamos conversar. E foi muito bom, Deus honrou. A gente, 1 ano e meio a gente casou, a gente tinha a nossa casinha do jeito que a gente queria. Deus honrou a nossa postura, porque 1 ano e meio atrás a gente não tinha nenhuma condição de se casar. Mas Deus honrou. Um dia a gente procurou o Zé Rego para conversar e falou, pastor, a gente está desesperado, não aguento mais, a intimidade não volta atrás, né, meus irmãos? A gente está desesperado, e o que a gente faz? Ele falou, marca o casamento, você tem uma luz no fim do túnel. Eu falei, tá bom. E foi o que a gente fez. Então, meus irmãos, hoje eu sou um homem abençoado, eu tenho 2 filhos, sou casado com a Juliana. Esse ano a gente faz 10 anos de casado, voou, passou muito rápido. E esse ano eu tive uma oportunidade muito boa. Eu pude ir junto com o pastor Davi. Quem é que conhece o pastor Davi? Eu não preciso falar muita coisa, né? O pastor Davi é aquele pastor sui generis da Maranata, andando de meia nos aeroportos, que ele só usa meia, né, meus irmãos? Ele não usa sapato, para quem não conhece. E a gente foi para a Tailândia. Há 2 anos atrás eu fui para esse congresso missionário, só que a gente ficou só no congresso. Dessa vez a gente pôde ir para o campo também, compartilhar. Eu trouxe um PowerPoint, porque é bom mostrar imagens para vocês. É a primeira vez que eu estou sendo filmado, então dá um certo nervosismo, né? Deus é bom. Olha, a gente foi primeiro para os Estados Unidos encontrar o pastor Joe, que é um amigo nosso. Depois a gente foi para a Tailândia, então a gente deu uma volta aí no mundo para conseguir chegar em Bangkok. Bangkok é um país que está cercado por países comunistas, países que reprimem o cristianismo. Myanmar, que era o antigo Butão, Laos e Camboja, né? E aqui é o único país que tem assim, uma economia forte, que faz fronteira com a Tailândia, é a Malásia, que vocês devem conhecer, tem uma pista de Fórmula 1 lá, é um país de primeiro mundo. Vamos lá. Quando a gente chegou na Tailândia, a gente foi direto para esse local que é como se fosse um Búzios deles, né? Chama Pattaya, uma cidade litorânea de praia. Tailândia é o país onde é o país onde foca toda a prostituição, todo o tráfico de mulheres na Ásia. Vai primeiro para a Tailândia e depois elas vão para a Europa, para outros países. Essa cidade é bem de festa, né? A gente foi lá encontrar um grupo de brasileiros que moram lá, mas dá para ver, tem um monte de bar, boate, e é um lugar assim muito opresso, meus irmãos. A gente sente a opressão, sabe, nesse local. A Tailândia, como eu falei antes, é um país budista, né? A religião, ele tem uma democracia parlamentarista, é uma monarquia parlamentarista, tem rei lá. E o rei é muito bem quisto, é um homem que faz bem para a sociedade, pelo que a gente percebe lá, a população gosta do rei deles. E toda essa parte, voltando, né, de prostituição, é controlada pela máfia russa. Então os russos têm uma influência muito grande lá, ao ponto de ter placa em russo, nos aeroportos, em coisas assim, tão arraigado que é a economia russa misturada com a da Tailândia, né? Vamos passar. Esse é o grupo de pessoas de língua portuguesa que a gente encontrou lá, nem todos são brasileiros. Há 2 anos eu tinha ido lá e eu pude passar um dia com eles, então dessa vez eu quis voltar. A gente teve um grupo, uma reunião na casa deles, tipo um pequeno grupo, né? Uma reunião doméstica. E aí nesse dia eles tinham levado a gente para comer, sair para comer uma comida diferente. Pode passar.
E aí, no hotel que a gente ficou hospedado, em cima tem uma igreja. É essa igreja aí que a gente foi. É uma igreja internacional, uma igreja que fala inglês, os cultos em inglês. Lá a gente pôde tomar ceia com eles, o pastor Davi deu uma palavrinha, uma irmã lá traduziu, que falava português desse grupo. E foi uma mensagem boa. Quem pregou foi um outro pastor, uma mensagem teológica, bíblica. Vamos lá. Aí, já voltando para Bangkok, foi onde a gente teve a nossa conferência. Foram 3 dias de conferência. Eu tive uma dificuldade muito grande lá, meus irmãos, porque o inglês deles é um inglês cheio de sotaque, bem carregado. E eu tive que traduzir toda a palestra para o pastor Davi. O pastor Davi fala um inglês, ele entende inglês, mas um inglês americano, né, vamos dizer assim. E esse inglês com sotaque, até para mim, ficou muito difícil. Eu fiquei 8 horas por dia fazendo tradução simultânea. Eu ficava muito cansado, mas Deus me deu força. Teve um dia que a gente parava para orar no final, eu me ajoelhei para orar, me apoiei na cadeira assim, eu dormi. De tão cansado que a minha cabeça estava. Né? Porque realmente tradução assim durante 8 horas foi bem cansativo. Vamos passar. Aqui é a confraternização com os irmãos, um irmão da África, um irmão do Paquistão e um irmão chinês. A gente tomou ceia lá, eram 32 países representados, 32 nações. Eu acho que eu nunca tomei uma ceia tão diferente, né? E esse irmão do Paquistão, na frente eu vou mostrar alguns slides, ele levou a gente num local lá, a gente pôde conhecer outras pessoas. O irmão Yanlao, ele passou 16 anos preso da China, porque ele era cristão. E porque ele era cristão, ele não tinha amizade nem com os bandidos, e nem com as pessoas que estavam presas, e nem com os policiais. E o que faziam para castigá-lo era botar ele para limpar a fossa séptica da cadeia. Todo dia ele tinha que ir na fossa séptica da cadeia, que era um buraco de 2 metros por 2 metros. Ele entrava lá e limpava a fossa. E aquele era o único lugar, meus irmãos, onde ele podia orar, falar os versículos, porque ali ninguém ficava olhando ele, ninguém queria ficar perto. E ele contou pra gente, meus irmãos, que quando ele saiu de lá, ele ficou com saudade, porque lá Deus falou para ele que era um jardim de adoração que ele preparou para ele, desses 16 anos, poder adorar o Senhor. E ele perguntou pra gente: aonde é o seu jardim de adoração? Aonde você encontra o seu Pai? E, meus irmãos, eu fiquei muito vergonhado nessa viagem. A verdade é essa, toda essa viagem me constrangeu muito. E foi o Espírito Santo, porque a gente ouve coisas assim, como esse irmão falou, e você não tem como se refletir. Você começar a pensar no seu dia a dia, quanto você tem dedicado o seu tempo para as coisas que realmente fazem diferença na nossa vida. Próximo slide. E aí teve, no final da conferência, a gente já estava cansado, tinha uma tarde livre, a gente foi andar lá no shopping, e o pastor lá do Paquistão, o médico do Paquistão, ligou para mim, para o Joe, e falou: vem cá conhecer uma biblioteca e tal. E aí quando o Joe falou isso, eu falei: pô, eu vi um monte de livro, o que eu vou fazer numa biblioteca? Eu estou cansado. Quando a gente chegou lá, a biblioteca é só fachada. Lá é um lugar onde eles recebem pessoas do Paquistão refugiados. E estavam tendo um movimento de escola bíblica dominical não, né? Escola bíblica, que tem ali um irmão pelo computadorzinho passando, falando. A gente chegou lá, eles trataram a gente com tanta honra. Eles, pessoas pobres, arrumaram logo um sofá para a gente sentar, uma coisa para a gente beber. E esse casal aqui, que é o casal que o pastor falou, que a gente, logo que eu cheguei lá, sabe quando você olha para alguém, você se simpatiza, eu não sei qual é a palavra certa, mas eu gostei deles. Eles estavam com uma criança pequenininha no colo, mais ou menos da idade do meu filho, eu com saudade das minhas crianças. A gente sentou atrás deles e o menininho não parava de olhar para o pastor Davi. Aí eu falei assim: eu acho que ele está achando que você é primo dele, tio dele, porque o pastor Davi tem a cor parecida, né, deles. E
E eles têm 2 filhos, aquelas 2 meninas ali, a de amarelo e a de vermelho. E a gente saiu de lá, depois de um tempo, uma semana, quando a gente estava voltando para o Brasil, a gente teve um almoço, uma janta, e o rapaz falou para mim assim: eles estão presos, eles foram presos, eles entraram ilegais, ficaram ilegalmente no país, na Tailândia, e como a Tailândia sofre muito problema de refugiados fugindo para lá, ela não tem como abrigar todo mundo, eles têm leis fortes para isso, eles foram presos. E a gente se mobilizou, a Maranata já se mobilizou, pagou a fiança deles, para eles saírem da cadeia. Tudo é vezes 5, porque as crianças pagam as multas inteiras, né? Não tem multa menor porque é criança. E glória a Deus, porque eles já estão soltos. Agora a gente está tentando ajudar, tentando ver qual é o melhor país para eles irem, se talvez eles possam vir para o Brasil. Se eles vierem para cá, a gente vai ter a honra de poder ajudá-los. E a gente mandou uma carta para o consulado brasileiro lá na Tailândia, dizendo que a gente gostaria que eles viessem para o Brasil para falar um pouco do que tem acontecido, né, na vida deles. E meus irmãos, no dia que eu fiquei sabendo que eles estavam presos, eu não consegui parar de chorar. Eu ligava para cá, lá era 5 horas da manhã já, eu falava: Juliana, a gente tem que fazer alguma coisa, mas era muito caro. Eu particularmente, eu não tinha como pagar a fiança deles, mas nós, como igreja, nós cotizamos e pagamos. E eu sempre deixei isso claro para eles: olha só, vocês estão vendo o Paulinho, mas não sou eu que estou fazendo isso, existe uma igreja por trás de mim, eu estou aqui representando uma instituição. Então, para eles até ficarem com segurança, porque uma pessoa pode falhar, agora uma igreja é mais difícil, né? Um grupo de pessoas é mais difícil. Vamos lá. Esse é o Laos. Eu quero falar um pouquinho da Indochina. A Indochina é a junção de 3 países. Eu sei que slide é um pouco chato, meus irmãos, né? Fica um pouco travado a apresentação, mas eu acho que facilita, traz coisas boas para vocês, né? E vamos passar. Próximo slide, por favor. Não é o Laos, não. Desculpa, eu vou falar antes do Vietnã, porque eu saí da Tailândia e a gente foi encontrar um grupo de pessoas no Vietnã. O Vietnã é um país comunista também, tá? É um país que está se abrindo para o capitalismo, como Cuba está se abrindo agora, né? Eles estão um pouco na frente, parece que eles já estão construindo metrô, coisas assim, de infraestrutura. As pessoas são muito pobres, a gente viu muitas pessoas aí com essa roupa de colono, né? Essa roupa de chapéuzinho que a gente vê em filme e tudo mais. Milhares de motos. Se vocês observarem na primeira foto e na segunda foto, você só vê moto. E olha, a moto ocupa a rua toda. Eu acho que eu nunca vi tanta moto na minha vida, meus irmãos. Eram milhares de motos. Eu vi 3 pessoas numa moto. Eu vi um cara carregando um bebezinho pequenininho, a mãe com ele no colo, na verdade 4. A mãe com a criança recém-nascida no colo e a menina na frente, dormindo, encostada no guidão da moto. Então, são coisas assim impressionantes, que você vê que é a cultura deles, né? Eu nunca tinha andado de moto na minha vida, lá eu precisei andar de moto para sair de um local para outro. Essa é a igreja onde a gente se encontrou com alguns pastores do Vietnã. Essa igreja tem uma história interessante, porque para construir uma igreja lá, você precisa de 3 coisas. Você precisa de membros, e dizer quem são os membros, tudo é com controle. Você precisa de líderes, tem que dizer quem são os líderes da igreja, e você precisa de um prédio. Então, como é que para construir um prédio eu preciso de um prédio? Então, eles criam artifícios que vocês não conseguem construir igreja. A maioria das igrejas são prédios ilegais. Mas essa igreja fica perto de uma área que é um centro de fábricas, né? Um pool de empresas. E o pastor estava construindo uma igreja como se fosse uma casa para a irmã dele. E aí precisou destruir para passar o aqueduto para as fábricas. E aí eles ganharam o papel do governo de restituição, para eles poderem indenizar a construção. Com esse papel, eles tinham uma prova que eles estavam construindo a igreja. E aí eles conseguiram que a igreja fosse legalizada,
né? Então eles pagaram de novo a construção e por isso que essa igreja tem cara de igreja, porque a maioria das igrejas lá não tem cara de igreja. Aqui mostra a gente comendo com os pastores. O Vietnã, esse grupo que estava com a gente, eram mais pessoas já de certa idade, mas a pele deles era invejável. As mulheres iam invejar a pele dos nossos irmãos lá, porque eles, 70 anos, não tinha ruga nenhuma. Eu falava assim, pô, parece que tem 30 anos a menos esse cara. E eles, a gente comia uma comida lá, olha, se você é chato para comer, não pensa em fazer esse tipo de viagem, porque a comida vinha num sacolézinho, vocês estão vendo ali, ó, comida muito apimentada, e era uma carne que normalmente você não sabia a procedência do animal. O pastor Davi queria comer carne de cachorro, eu estava passando a vez, mas a gente não comeu, pelo menos que a gente saiba, né? E tinha coisa que eu não perguntava, eu simplesmente comia. Teve um outro dia que era arroz com um pedaço de frango. E não é que o pastorzinho me deu a coxa de frango dele, eu falava assim, caramba, eu que tinha que ter dado o meu pedaço de frango para ele. E você dizer não, fica feio, né? A pessoa está te dando uma oferta, te dando uma coisa, e ele comeu só arroz. Aquele frango desceu arranhando, falando assim, está vendo? Vamos lá. O pastor Davi, durante 20 anos, orava pelo Vietnã. E logo que ele se converteu, isso foi muito comum. O Khmer Vermelho, todo esse processo de implantar o comunismo estava começando, então era um medo dos evangélicos, do mesmo jeito que a gente hoje fala do ISIS, a gente falava do comunismo. E ele orou durante 20 anos por esses países ali. E um dia ele falou, quer saber, eu não vou lá nunca, eu vou parar de orar por esses países, eu não vou conhecer ninguém de lá. E veio uma irmãzinha da igreja que não sabia de nada, botou o dedo assim para ele e falou, você tem que voltar a orar por aqueles países. Ele voltou a orar e esse ano ele conseguiu ir na Tailândia e no Vietnã. Quando ele botou o pé nessa igreja, eu achei que ele ia morrer, porque ele chorava. Eu também sou bem chorão, eu chorei bastante nessa viagem, mas ele, nesse dia, ele se superou. Eu perguntei, está tudo bem? Algum problema? Ele, não, está tudo bem. Mas ele me contou essa história, que ele durante 20 anos orou pela igreja do Vietnã. E aí era como se fosse um sonho, um presente de Deus ele poder estar lá. E ele pegou o pandeiro, tocou, o culto era bem animado. Meus irmãos, onde tem a presença do Espírito Santo é feliz, é alegre. Então a gente não entendia o que eles estavam cantando, mas a gente podia sentir que o Espírito Santo estava ali naquele local. Alguns corinhos a gente conhecia, porque como a gente traduz do inglês e eles também, então a gente, pela melodia, a gente entendia o que eles estavam cantando, mas raramente. Teve um momento onde o pastor também deu uma palavra, e deu uma palavra que foi difícil de eu traduzir, porque eu traduzia do português para o inglês e alguém do inglês para a língua deles. Imagina, 2 traduções. Ele pregou uma mensagem muito boa, mas no começo, para traduzir, foi difícil, porque ele falava assim, é um texto que fala que o profeta veio e falou para o rei, que prepara as tuas coisas porque você vai adoecer e morrer. E aí ele ficava falando, você vai ficar doente e vai morrer. E ele falou isso umas 7, 8 vezes. E ele falava para a pessoa que está do seu lado, você vai ficar doente e vai morrer. Eu falando, meu Deus, onde é que ele quer ir com essa mensagem maluca? Onde é que ele quer chegar? Ele está me botando num lugar difícil de traduzir. Mas no final, o que ele quis dizer é que Deus ouviu a oração, o choro de quando o rei colocou a cara na parede e orou e pediu mais tempo, e que da mesma maneira que Deus ouviu a oração do rei, Deus ouviu o pranto daquele povo nos tempos difíceis, e caiu um quebrantamento muito grande no local. Vamos passar. O pastor pastor Joe, ele estava falando sobre intimidade com Deus. E não importa que ponto de intimidade com Deus você tenha, você sempre pode andar um degrau a mais. A gente estava ali falando só para pastores, né? E ele falou assim, eu não vou fazer um apelo aqui, eu vou fazer um convite. Se você quer sentir abraçado por Deus, se você quer sentir o beijo do seu pai,
vem aqui na frente que Deus mandou um representante do Brasil, o pastor Davi, para te dar um beijo e um abraço. Você tem que entender, meus irmãos, que isso num país onde as pessoas não se encostam, elas falam de longe, assim, uma cultura oriental, isso é uma barreira muito grande cultural para eles. E mesmo assim eles vieram à frente. E caiu um quebrantamento no lugar, meus irmãos, porque no segundo dia, até que eu vou mostrar aí, eram muitos pastores, o pastor David falou, Paulinho, ajuda ele. E quando você abraçava as pessoas, você sentia um amor, um carinho, uma troca, que Deus realmente estava abençoando aquele momento. Até uma mulher estava lá, quebrando toda essa barreira cultural, foi lá, deu um abraço nele, as pessoas choravam, riam, e esse pastor aqui no canto, ele não levantou, ficou sentadinho no lugar dele. E o pastor Davi ouviu o Espírito Santo falando para ele assim, vai lá, abraça ele. E ele abraçou ele, mas ele ainda estava assim meio reticente, né? Com o braço levantado e tal. E aí o pastor Davi teve uma hora que pegou a mão dele e botou na cabeça do pastor Davi e falou assim, ora por mim também. E aí nessa hora o Espírito Santo quebrou o nosso pastor aí, vietnamita, e ele foi o abraço mais longo de todos, esse foi o abraço mais longo. E na hora que eu estava tirando essa foto, me veio no coração assim, alguns correm para o braço do pai, outros o pai vai lá porque ele não desistiu da gente, como a gente cantou aqui hoje. Eu fui um desses aí, ó, que nasci na igreja, conheci o evangelho, mas eu não queria saber do braço do pai. Mas ele não desistiu de mim. Ele botou uma menina na minha vida, que eu me apaixonei por ela, e com tudo isso ele me alcançou. Ele usa das estratégias para nos alcançar. Vamos passar. Teve um momento que a gente falou que a gente ia continuar orando por eles, que a gente pediu para eles intercederem por nós. Eles estão orando por vocês, eles estão orando pela Igreja do Brasil, e nesse momento que eles estavam orando pela gente, foi um momento muito especial, um momento muito gratificante. E durante anos eles recebem visita missionária e eles nunca puderam contribuir, nunca puderam ajudar, porque eles sempre foram pobres. E dessa vez eles fizeram um ofertório no momento lá e pegaram o dinheiro e falaram assim, olha, a gente quer dar esse dinheiro para vocês, que é uma honra, é a primeira vez que a igreja do Vietnã está podendo ajudar um casal de missionários. Não era um casal, eram até 3, né? Era um trio, mas ajudando pessoas que vieram aqui para poder abençoar vocês. E deu um constrangimento na gente. Eu falei, pastor Davi, eu não quero esse dinheiro não. Ele falou, eu também não. Eu falei, mas a gente tem que aceitar. Ele falou, vamos dar para as CAC? Eu falei, então já vamos dar para as CAC, está resolvido. A gente avisou para eles o que o dinheiro ia ser usado. Vamos lá. Esse foi o outro grupo que a gente... Nesse grupo, meus irmãos, teve pastores que viajaram 1000 quilômetros de ônibus, de carro, de condições não muito boas, para poder estar lá ouvindo a gente 3 dias. E aí eles falavam assim, nossa, que amor tão grande que vocês têm de vir de tão longe para visitar a gente. Eu pensando assim, pô, eu vim para cá de avião. Esses caras vieram de ônibus. Talvez tenha sido mais difícil para eles chegarem aqui do que para mim chegar de avião. Então eles falavam, nossa, mas que amor é esse e tal. Eu ficava tão constrangido, meus irmãos. Eu falava, pô, foi tão fácil chegar aqui. Não foi difícil. Foi cansativo? Foi. Mas não foi difícil. Difícil não é a palavra. E o pastor Davi ali no último dia, né, como sempre, diferente, deitou na frente deles lá, ó. Vamos passar. Teve momentos descontraídos também, não dá para viajar quase um mês, né, e não ter momentos descontraídos. O pastor Davi virou padeiro, eu virei ajudante de padeiro, a gente andou daquele tuk-tuk, a gente teve um dia que foi no Gran Palácio, aqui era na Tailândia, onde tem esses monges, e os monges estavam passando assim, o pessoal queria tirar foto com eles, eles falaram, não. Aí eu falei, Brasil! Não é que eles pararam para tirar foto comigo? Eu nem tenho cara de brasileiro, né? O pessoal fala, você não é brasileiro. E eles se cumprimentam assim, né? Sawadee-ka, é o jeito que eles se cumprimentam. E eu percebi, sabe o que? A gente tem um poder de evangelismo tão grande, porque
Porque todo mundo gosta do brasileiro. Por causa do futebol, porque a gente é um povo alegre, até por causa do carnaval, todo mundo olha pra gente como um povo alegre, de festa. Então quando você diz que é brasileiro, todo mundo sorri para você. A gente tem um potencial tão grande, porque tem muitos países, meus irmãos, que os Estados Unidos não pode entrar, que a França não pode entrar, porque fizeram guerras durante anos com esses países. As pessoas não dão abertura. Você diz que é brasileiro, eles gostam. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse lado que o mundo olha para a gente como alegres e falar que a gente tem uma alegria diferente, que é Jesus, né? Vamos lá, próximo slide. Teve comidas bizarras também, um sapinho, ó, parece até um bebezinho, né? Deu um hasto de ver aquilo. Ó, insetos e uma carne que parece carne de boi, né? De boi, não, de porco. Olha, até lá no final, carne, assim na rua. Quando você faz um tipo de viagem assim, você não come qualquer coisa e você não bebe qualquer coisa. A gente não tomava gelo, porque gelo é feito com água que não é filtrada, para não poder pegar alguma doença. Só água com gás ou refrigerante, que é uma coisa que está fechado. Comida também, nada, nem salada, que é cru e é lavado com água que não foi fervido, então a gente só procurava comer comida fervida, esse tipo de coisa. Mas a gente tinha isso mostrando lá, que o Camboja foi um país que passou por uma perseguição muito grande. E todos esses países, a fome era muito grande. Então eles, fugindo da perseguição, o povo, quando o comunismo estava se implementando, eles fugiam para a mata. E na mata eles comiam tudo que tinha na mata. Então, ao ponto da mata não ter mais barulho, ficar silencioso. A gente vai aqui para o mato, é tão barulhento, né? Então, grilo, insetos e animais, a mata lá ficou silenciosa, porque eles, por causa de fome, comiam isso. E aí, acabou de muito tempo fazendo isso, algumas gerações, isso entrou para a cultura deles, né? Vamos lá. Então, essa é a Indochina. São 3 países que eu gostaria de falar brevemente hoje, o tempo está acabando. Que é o Laos, o Vietnã, que eu tive lá. O mapa do Laos e do Vietnã é um pouco parecido, só muda a proporção, né? E o Camboja, que está ali no cantinho, tá? Vamos começar falando do Laos. Essa é a igreja do Laos, é um país que sofre perseguição hoje, tá? Deixa eu me achar aqui no slide. Falando e não passei as páginas, porque tem alguns números que é importante eu falar para vocês. É um país que passou guerra civil muito forte, igrejas foram queimadas, pessoas presas, o medo é uma coisa que é muito patente lá, e quando o comunismo se implementou, todos os pastores e líderes e os pensadores saíram do país, deixando 10 mil crentes abandonados, né? É um país que tem um índice de drogas muito elevado, muitas pessoas usam drogas, né, nesses países. E tem uma história de um irmão gordinho, foi assim que eu ouvi a história, e ele se converteu, e ele começou a falar de Jesus naquela cidade onde ele morava, num vilarejo. E muitas histórias que a gente ouvia lá, meus irmãos, parecia que eu estava lendo Atos dos Apóstolos. É impressionante. E porque ele se converteu e não quis se calar, começou a falar do Evangelho, 75 famílias aceitaram a Jesus. Quando o governo percebeu o que estava acontecendo, prenderam ele, prenderam os pais, os homens, e pegaram cada família e levaram para um vilarejo separado. Vamos separar eles, que separando vai acabar com essa história. Só que em vez disso, o que vocês acham que aconteceu? 75 igrejas foram criadas no Laos, porque um irmão resolveu falar de Jesus. E as mulheres dos outros que foram presos não se calaram também. Hoje, só essa denominação, se a gente pode chamar assim, são 6 mil membros. Tudo começou porque um irmão não quis ficar quieto. Então, essa é a igreja do Laos, é uma igreja sofredora. Eles passam por muitas necessidades, tanto financeira como de perseguição, como o próximo slide.
a gente que está construindo um templo novo, está aqui reunido com um banco macio, com ar-condicionado, essa é a igreja do Laos. Aí eu fiquei pensando, se essa igreja é a igreja do Laos, que as pessoas se cotizaram para construir, você imagina a casa dos irmãos, né? Porque normalmente a igreja tem mais infraestrutura do que a gente sozinho, senão a gente não estava construindo uma igreja tão bonita aqui, mas essa aí é o padrão da igreja deles. Então quando a gente estiver sofrendo, quando vocês estiverem lá na obra já, a gente vai se mudar, a obra não vai estar completa, tiver poeira de obra, tiver esse tipo de coisa, aí vocês lembram lá da igreja do Laos, aí a gente para de reclamar, fala, não, tá bom, Jesus. Próximo slide. Eu vou tentar ser bem sucinto para eu poder no final falar realmente o que me impactou nessa viagem. Esse é o Camboja. O Camboja passou por 20 anos de guerra. Essa guerra matou 50% da população. Você sabia escrever o nome, você morria como intelectual. Então, se você soubesse escrever seu próprio nome, você já ia morrer. E 70% da população, próximo slide, 70% da população tem menos de 13 anos. Meus irmãos, eu vou repetir, 70% da população tem menos de 13 anos. Você imagina como é que é esse país. E a gente ouviu reportes de pessoas de lá que estão indo para ajudar no Camboja, e eles chegam lá, a população não tem nenhum tipo de sonho. Você conversa com umas crianças dessa aqui da igreja, e você fala, o que você quer ser quando crescer? Cada um vai falar uma coisa mais diferente do que a outra. E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Meu filho tem 6 anos, ele falou que quer fazer robótica. Sei lá de onde ele tirou isso. Mas é uma profissão diferente, né? Ele quer construir robô. Provavelmente é isso que passa na cabeça dele. Você chega para essas crianças e fala, o que vocês querem? Você chega para os pais e fala, a gente quer ajudar vocês a se levantar. Vocês querem trabalhar a terra, querem cultivar, vocês têm alguma habilidade manual? Eles falam assim, qualquer coisa, o que você quiser que eu faço. Foi tão tenso a guerra, foi tão opressora que tirou a capacidade do sonho. Eles perderam a capacidade de sonhar. Então, um trabalho que eu conheci de uma menina, 22 ou 23 anos, por aí mais ou menos, e ela solteira, não é do Camboja, ela resolveu ir para lá, para falar de Jesus, para ensinar princípios cristãos, para ensinar que você tem que respeitar o seu pai, que você tem que amar o seu país, para começar a trazer no coração dessas crianças um sentimento de nação, para daí começar a poder falar de Jesus para essas crianças. Essa aqui é a igreja deles também, aqui no cantinho, e aqui mostra eles indo para a igreja levando os dízimos e as ofertas. Como o dinheiro não é uma coisa que circula muito lá, então eles dão dízimos e ofertas com os alimentos que eles cultivam. Essa cidade, esse vilarejo, era um vilarejo de pessoas pedintes, né? E o trabalho da Etnoseja, que foi o grupo que a gente foi lá conhecer, foi para essa cidade e transformou os pedintes em doadores. Olha o poder do Evangelho. Eles deixaram de ser carentes e puderam começar a abençoar a comunidade que estão em volta deles. Meus irmãos, eu tenho algumas outras informações. Por exemplo, a igreja, logo que acabou o Khmer Vermelho, eles eram 200 cristãos só. Hoje já são 3.000. Mas eu não quero ficar me atentando só nesse tipo de informação. Eu sei que isso é importante, a gente tem acesso a essas informações, mas eu queria passar para vocês um pouco a minha experiência pessoal. O que aconteceu comigo, com o Paulinho, depois de fazer essa viagem? Eu voltei dessa viagem, meus irmãos, em crise, porque eram tantas coisas que me confrontavam ao cristianismo que a gente vive num país capitalista, nem falando só da nossa igreja, mas no modo geral do que a gente vê aí. A gente vive num mundo capitalista, a gente acaba pegando um pouquinho a forma, mesmo sem querer, né? E eu saí de lá em crise. Eu falei assim, eu não faço nada, minha profissão não ajuda em nada, eu sou designer gráfico, eu não posso ajudar o carente, o necessitado, eu não tenho condição de vir aqui falar de Jesus para esse povo na Tailândia, porque eu nem sei muito sobre o budismo. A gente não estuda o budismo aqui no Brasil.
A gente estuda o islamismo, a gente estuda o espiritismo, outras religiões, mas que conhecimento que eu tenho sobre a religião deles para poder falar? E eu comecei a perceber que eu não tinha muito o que fazer lá. Que a gente ia falar para um grupo de pastores e Deus usa qualquer um e acabava usando a gente pela misericórdia do Senhor, porque eu devia estar sentado, aqueles irmãos deviam estar falando para mim. No primeiro grupo, de 20 pastores, 5 passaram alguns dias na cadeia. E aí você vai começando a ouvir esse tipo de coisa, você vai ficando com vergonha, você vai falando assim, mas que tipo de evangelho que eu estou vivendo? Será que minha ordem de valores, minha hierarquia de valores não está invertida? Será que eu não estou deixando algumas coisas que não são tão relevantes atrapalhar a minha caminhada? Será que não existem coisas que eu tenho feito que estão envergonhando Cristo? Porque não é que seja pecado, mas simplesmente não está no tamanho certo, na importância certa que deveria ter na minha vida. E eu voltei de lá assim, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou ajudando? Tudo bem que eu ajudo na minha igreja, eu sou participante aqui na minha igreja, mas será que só isso que Deus quer da minha vida? Será que às vezes eu não passo por uma pessoa necessitada na rua, um pedinte na rua, e eu nem ligo mais, porque a gente está tão cauterizado de ver isso no Brasil, pessoas na rua, no sinal, isso vai cauterizando o nosso coração. Será que eu não estou errado? Será que eu não devia fazer mais? Será que, como aquele texto que tem em Jó 29:15, se não me engano, que fala, eu fui os olhos do cego, eu fui a perna do coxo, eu me interessei por causa de desconhecidos. Será que eu estou vivendo esse evangelho? Será que aquele texto que fala em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação? Será que eu estou vivendo isso, meus irmãos? Então essa palavra para vocês hoje, não veja como uma acusação, porque não é. É uma coisa que aconteceu comigo, que eu estou vivendo isso. E para falar a verdade, eu tenho orado para que todos vocês entrem nessa crise também. Amém. Que essa crise não veio de mim, veio do Espírito Santo, para incomodar a minha vida, para me fazer um cristão melhor, para poder realmente salgar essa terra. E eu gostaria que todo mundo aqui saísse com essa crise, com esse desespero na alma. Aleluia. Foi uma viagem que realmente quebrou meu coração. Há 2 anos atrás eu fui lá e eu acho que abriu a minha mente. Eu vi coisas que eu não conhecia do nosso universo cristianismo. Mas dessa vez, por ter ido ao campo, por ter conhecido essas pessoas mais de perto, isso quebrou meu coração. Então, meus irmãos, o que eu percebo é que todos nós, eu faço parte desse grupo, a gente está infantilizado. A gente tem um evangelho de vir para a igreja para receber. Eu tenho um filho de 6 anos, eu sei muito bem como é isso. Ele só me cobra. Ele quer tempo com o pai dele, ele quer saber o que a gente vai fazer no sábado, e você não gastou tempo comigo hoje. E é assim que a gente tem feito com Deus. Não tem nada de errado de ter Deus Pai, aquele Deus que se abre no seu coração para falar das coisas pequenas, dos seus desejos, das suas necessidades. Deus é Deus para isso. Mas e o nosso Deus, que é Deus Senhor, que a gente obedece sem questionar? Sabe quando você sente vontade de falar de Deus para alguém, ou ir orar por alguém que está enfermo, e aí você logo fala assim, poxa, mas se eu for e a pessoa não ficar curada, se a pessoa não aceitar Jesus, eu vou ficar envergonhado. A gente está muito preocupado com a nossa imagem. E eu sou sincero para vocês, eu também sou assim. E eu quero mudar. Deus já começou a me incomodar, e eu acho que essa mudança é do Espírito Santo. Logo que eu cheguei até a ficar meio desesperado, eu falava para a Juliana, eu não sei, eu estou agoniado, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei como. E eu comecei a ler a Bíblia, e isso tem confortado o meu coração. Eu ainda não tenho histórias para falar para você, que depois que eu voltei da Tailândia, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, tem muito pouco tempo que eu voltei. Mas eu estou me dedicando diferente para o Evangelho. Eu quero fazer um curso de capelania para eu poder saber ajudar, um capelania pós-desastre. A gente tem tantos desastres acontecendo, igual aconteceu em Teresópolis. Isso cresceu no meu coração. Vai estudar, vai aprender para você poder ser útil, vai conhecer coisas que vão poder te ajudar. Então, vai estudar a Bíblia, meus irmãos, meus jovens. Vai aprender, tem um versículo na Bíblia que fala, come do rolo.
e depois fala para o meu povo. Eu acho muito interessante isso. A gente tem que comer da Bíblia mesmo, é nosso alimento. Eu ouvi uma história lá que me deixou muito constrangido novamente. Um rapaz entrou em coma e ele teve um sonho que ele estava chegando no céu. No céu tinha um monte de televisão que a vida dele toda ficava passando ali. Ele não tinha como esconder nada de Deus. E Deus fez duas perguntas para ele nesse sonho. O que você fez com o legado do sangue do meu filho? O que você fez com o legado do sangue do meu filho? E o que você fez com os talentos que eu te dei? Meus irmãos, eu tenho certeza que essa igreja está cheia de talentos. Aleluia. Todo mundo aqui Deus fez único. Um sabe falar bem, outro sabe cantar bem, um é mais tímido, mas é organizado, o outro já é mais falante, tem um carisma, sabe se portar em público ou alguma coisa assim. Todo mundo, Deus deu um talento para cada pessoa dessa igreja. Alguns talentos, mais do que um. Usa o talento que Deus te deu para o Senhor. Eu tenho procurado fazer isso, me qualificar para que os talentos que Deus deu na minha vida possam trabalhar para a obra de Deus. Então eu quero incentivar vocês hoje a fazerem a mesma coisa. Abrir mão um pouco da nossa vida, do marasmo que é a nossa vida, de rotina e colocar, e dobrar o joelho e falar assim: Deus, eu tenho colocado você em primeiro lugar? Eu tenho obedecido o teu chamado de Deus para a minha vida? Eu tenho negligenciado o teu sacrifício na cruz por mim? Eu sei que é difícil, que a gente, você vê, eu voltei da viagem já tem 2 meses, ou 3, né? 2 meses. E com o tempo, a rotina do dia a dia vai querendo tirar essa vibração, essa disposição. O tempo vai nos tirando o fôlego. Mas eu tenho orado para que isso não aconteça na minha vida. Eu não quero voltar a ser o Paulinho que eu era. Eu quero ser uma pessoa diferente, para a honra e glória de Deus. E cada um aqui tem essa possibilidade. Cada um aqui tem talentos naturais que podem ser usados para engrandecer o nome de Deus, para engrandecer a igreja. Tem tanta gente com sede nesse mundo. Hoje, quando eu cheguei, eu fiquei sabendo que um grupo tinha ido fazer evangelismo na rua, na hora do EBD. Eu achei legal, glória a Deus, que bom que a igreja está se envolvendo, que está com o pensamento do carente, do necessitado da rua, do carente de Deus, que é a pior carência que tem. Não é dinheiro é problema, mas não é tudo. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para vocês hoje é isso. Foi uma viagem muito boa, me mudou. Eu gostaria que essa mesma crise, esse mesmo momento difícil que eu estou vivendo, que isso chegasse na vida de vocês. Eu queria chamar o pastor Xavier para orar por mim em primeiro lugar. Eu já estou aqui no altar. Eu sou carente disso. Eu preciso botar a minha vida no prisma certo, no prisma de Deus. E eu quero que todo mundo aqui passe pelo que eu estou passando. Eu queria que todo mundo aqui tivesse essa crise e começasse a perceber que eu posso fazer mais. Eu tenho feito pouco pelo Evangelho. Eu posso me envolver. Você sabe qual é o seu recurso que vale mais? É o seu tempo. Tem gente que coça o bolso, dá oferta, mas não gasta o tempo. Às vezes a gente está precisando é dar tempo. E isso todo mundo tem para dar. Todo mundo pode gastar, ouvir alguém, ser ouvido, dar um bom conselho. Eu preciso disso. Eu gostaria que vocês que me enviaram como representante da Maranata para essa viagem, que mudou a minha vida, continuassem orando pela minha vida. Para que Deus continuasse fazendo essa obra. Aleluia. E eu gostaria que mais pessoas com esse movimento do DIP que está vindo, orassem, intercedessem pela igreja sofredora. A gente não conhece esses irmãos, talvez a gente vai nunca conhecê-los, mas Deus conhece cada um deles. E Deus vai ouvir cada oração de vocês. Orem pelos nossos irmãos perseguidos. A gente aqui tem uma perseguição também. Nossa perseguição é o capitalismo, é a liberdade. Isso está acabando com a nossa igreja, vale tudo, está tudo podendo. O que tem? Todo mundo faz. Essa frase tão falada. Isso está acabando, está nos perseguindo de uma maneira. A gente está ficando frio, está ficando morno.
E eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha igreja, eu não quero isso para os meus irmãos. Amém. Eu gostaria que vocês Aleluia. comprassem essa briga. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pela nossa vida, para Deus ter misericórdia, que tire as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa ver o que realmente é importante para o reino. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, muito obrigado por esse momento. Tá bom. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Eu queria fazer um convite, um apelo, então, para vocês. Se você sentiu que, de alguma maneira, você pode dar mais para o Senhor, você pode dar mais da sua vida, você pode se envolver de uma maneira mais eficiente no trabalho do Evangelho. Se de alguma maneira, alguma coisa que eu falei aqui tocou no seu coração, vem aqui na frente, vem no altar do Senhor. E o pastor Xavier vai orar por nós. Como eu já falei, eu já estou aqui na frente. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para a minha vida. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E eu gostaria que vocês fizessem um compromisso de oração. Oração pela igreja perseguida e oração pelos seus irmãos. Orar para que o meu fogo possa contaminar o do meu irmão e que o seu fogo possa me contaminar. Para isso a gente tem que estar junto, tem que saber que um está orando pelo outro. Meus irmãos, é tão bom ter um Deus como esse, e a gente negligencia, a gente faz tão pouco. A gente pode fazer mais, eu quero fazer mais. Eu ainda não sei como que eu vou me envolver. Eu não quero criar um novo trabalho. Já tem tanto trabalho aí, como a SCA, que a gente ajuda, tem a Missão Vida. Você não precisa criar nada novo. Já tem aí muita coisa para a gente se envolver. Então vamos nos envolver na obra de Deus. Vamos se envolver. Deus abençoe você. Amém. Graças a Deus. Nós vamos então orar. Coloque a mão no teu coração agora. Você que está sentindo-se incomodado, o Espírito Santo está incomodando o teu coração. Lembro-me do profeta Jeremias, quando ele disse: eu não vou mais falar de ti. Mas ele disse que havia um fogo dentro dele, um ardor, um calor, um incômodo. É o Espírito Santo nos incomodando, para que possamos sair e buscar esses que estão perdidos. Portanto, meus irmãos queridos, em nome de Jesus, vamos levantar um clamor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta manhã, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor continua nos amando. O Senhor nos ama, se importa como nós cantamos, se importa com você, se importa com cada um. Obrigado, Jesus. Nós precisamos mudar, Senhor. Não queremos ficar deitados, Senhor, deitados nesse comodismo, Jesus. Nós queremos, Senhor, levantar nesta manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos falou. Queremos sair desta paralisia, sair desta mesmice, ó Deus, em busca do necessitado, daquele que está sofrendo, daquele que está sem esperança, daquele que não conhece a Ti, não conhece a Tua palavra, de fazer, Senhor, conhecido deles. Oh, meu Deus, toma cada vida aqui em Tuas mãos, cada irmão, cada irmã aqui no Teu altar, na Tua igreja, neste lugar, aquele que ouviu, mesmo aquele que não veio aqui à frente, mas que o Teu Espírito Santo está tocando agora, trabalhando. Oh, Jesus, levantando, Senhor, Jesus, para que possamos estar orando, possamos estar agindo, contribuindo, não somente financeiramente, mas contribuindo com o nosso tempo, com o nosso esforço, com o nosso talento, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Como o Senhor tem nos capacitado. Desperta a Tua igreja, desperta-nos, Jesus, desperta o Teu povo nesse lugar, que saiamos das quatro paredes, meu Deus, que saiamos, Senhor, do nosso comodismo, Jesus,
do nosso conforto. Ajuda-nos neste desafio. Sem Ti nada podemos fazer. Obrigado por esta manhã, por toda esta palavra, pela vida do Paulinho. Continua sustentando o Teu filho, seu lar, a Juliana, os seus filhos. Abençoa, Senhor, esta família. Toma em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E, Senhor, e que os irmãos que estão aqui à frente, a decisão que eles estão tomando, Senhor, que não seja uma decisão, oh meu Deus, que seja uma decisão equilibrada, Senhor, que seja uma decisão, Senhor, que perpetue, ó Deus, que possa render frutos, não seja nada do emocional, mas, Senhor, um culto racional ao nosso Deus. Muito obrigado, Pai.